Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus, a nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Júnior. Também a toda a nossa diretoria da EMAD, em nome e representação do nosso diretor executivo, pastor Eliseu Martins. E também a todos os emadianos que nos acompanham nessa noite. A todos os pastores que estão aqui conosco, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um encontro, a mais um momento nosso aqui da EMAD. E também cumprimentamos a todos os nossos irmãos que nos assistem fora do nosso Brasil. A paz do Senhor também a todos os irmãos de Itapevi que nos acompanham, a Igreja de Itapevi, setor 37, pastoreada pelo nosso pastor Eliseu Martins. Eu sou o pastor Francisvaldo. Eu sou a irmã Sônia, filha do pastor Eliseu. E hoje nós temos um convidado especial, o pastor Ciro Zibordi, um servo de Deus, escritor, apologista, que estará conosco nesta noite. Bem-vindo, pastor Ciro. E nós estamos aqui para tratar do tema Missões para os dias de hoje. Amém. É uma alegria, quero saudá-los com a gloriosa paz do Senhor, aqui desde Niterói, no Rio de Janeiro. Pastor Francisvaldo, irmã Sônia, prazer. Quero também cumprimentar, claro, o nosso querido pastor Eliseu Martins, e também nosso pastor José Wellington Costa Júnior e o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, né? Respectivamente aí os presidentes da nossa CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus, e também da nossa Confradesp, aí em São Paulo, da qual eu fui membro, né, por muito tempo, e hoje estou aqui no Rio, já vai fazer 20 anos. Se pudesse ficar vinculado a duas convenções, eu continuaria na Confradesp, mas não teve jeito, né? Ao me filiar aqui à SEADER, eu tive que me desligar da nossa Confradesp. Pastor Ciro, é um prazer tê-lo conosco nesta noite, quer dizer, o seu tempo, né? Sabemos que ainda aqui estamos, vamos dizer, um pouco parados, mas agradecemos o senhor nos conceder parte do seu tempo nesta noite. Amém, é um prazer. Então, vamos com a primeira pergunta dessa noite, com o nosso tema Missões para os últimos dias, né? E a nossa primeira pergunta, pastor, é com relação a Mateus 24:14, onde Jesus fala para nós, e esse evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14, né? Olha, essa passagem, ela é uma passagem muito interessante, e eu acho até que, se os irmãos permitirem, eu gostaria de fazer uma rápida contextualização, porque esse versículo, ele praticamente é a conclusão de uma das sessões, né? Ou das partes, né, desse sermão, que é conhecido como sermão escatológico, sermão profético do Senhor Jesus, que está registrado em Mateus 24 e 25, nesses dois capítulos, mas também em Lucas 21 e em Marcos capítulo 13. Sendo que em Mateus, claro, ele está melhor pormenorizado, né? Mateus foi aquele evangelista que registrou o sermão escatológico, o sermão profético de Jesus de uma maneira mais completa, mais detalhada. Esse versículo 14, só para nós nos situarmos aí no contexto, Jesus ele começa o capítulo 24 apresentando esse sermão, essa pregação, né? A gente chama de pregação, mas é bom explicar que não era como uma pregação que acontece hoje na igreja, que o pastor fala e todos ouvem. Nessa ocasião, Jesus estava falando para aquele grupo mais próximo, os 12, e mais precisamente os 3, Pedro, Tiago, João e André, que também estavam sempre por perto, né? Mas o grupo mais próximo de Jesus era Pedro, Tiago e João. E ali Jesus, ele mostra, ali no Monte das Oliveiras, por isso esse sermão também é chamado de Sermão do Monte das Oliveiras, a gente evita chamar por esse nome para não se confundir com o Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5-7. Então, nesse sermão, Jesus, ele praticamente uma conversa com seus discípulos, e ele começa a dizer, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, se referindo ao tempo. E os discípulos ficaram ali apreensivos, porque os discípulos, é bom lembrar, que eles constituíam a igreja nascente, a igreja começou com eles, mas eles eram também israelitas. E como israelitas, eles estavam preocupados com o futuro de Israel, né?
Peço desculpas. E ali eles estavam preocupados com o futuro de Israel, né? Preocupados também com o que vai acontecer com Israel e tal. E Jesus, claro, conhecendo os seus discípulos, sabendo que eles eram israelitas, Jesus deu atenção à pergunta que eles fizeram, quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, não seria derrubada. Ali, então, os discípulos perguntaram, e a pergunta que eles fizeram foi uma pergunta tripartida, né? Eles falaram: Senhor, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha que interessante, a pergunta deles envolveu 3 aspectos. Eles queriam saber quando o templo, que era o maior símbolo para os israelitas, e eles ficaram preocupados: meu Deus, nós pensávamos que Jesus, o nosso Messias, viria para restaurar o reino de Israel, viria para nos libertar do domínio romano, e o templo é o nosso maior símbolo, quer dizer que o templo vai ser destruído. Aí eles perguntaram: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? E é interessante observar que eles perguntam da vinda, nós pensamos logo, claro, que eles tinham em mente que Jesus ia voltar. Mas até então, quem lê atentamente os evangelhos sabe que Jesus não tinha ainda nem falado da vinda, da volta no caso, né? Porque no dia seguinte apenas, na noite seguinte, é que Jesus diria aquela palavra que está lá em João 14, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. E continuando ele disse: vou preparar-vos lugar. E se eu for, ou quando for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Só na noite seguinte é que Jesus diria essas palavras. Então, até então, Jesus não tinha dito que ele subiria para o Pai para depois voltar. Até os profetas no Antigo Testamento, quando eles profetizavam sobre a vinda de Jesus, eles não falavam em 2 vindas. Eles viam tudo como se fosse uma coisa só. Isaías, quando fala, por exemplo, da vinda de Jesus, ele fala lá que aquela profecia que Jesus até leu, que está hoje na nossa Bíblia, claro, naquela época não estava dividido em capítulos e versículos, mas hoje está em Lucas capítulo 4, né? E Jesus ali leu, lá em Lucas 4, diz que Jesus leu a profecia de Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu e tal. E Jesus para justamente no ano aceitável do Senhor, porque a outra parte dizia respeito à segunda vinda, só que os discípulos não sabiam nada disso. Então, quando eles falam de vinda, o termo ali no grego, a palavra no grego é parousia, que fala de uma aparição, de uma presença gloriosa. Porque eles achavam que Jesus, ainda na sua primeira vinda, Jesus iria, num determinado momento, entrar em Jerusalém de uma maneira triunfal para ali tomar, na verdade, restaurar o reino de Israel, né, e libertar Israel do domínio romano. Os discípulos tinham isso em mente. Então, quando eles perguntam de vinda, era isso que eles queriam saber. Só que eles perguntam também sobre o fim do mundo. Olha como a pergunta deles é tripartida. Quando serão essas coisas? Mateus 24, versículo 3, eu estou citando. Daqui a pouco eu chego lá no 14. Desculpa eu estar aqui demorando para chegar lá, mas vou chegar rápido lá. Só para contextualizar. Então, eles perguntaram: quando serão essas coisas? Primeiro, e que sinal haverá da tua vinda, ou seja, dessa aparição gloriosa, dessa presença, Jesus como um vencedor, tal. Eles estavam esperando o Messias para... Também eles tinham ali essa visão com respeito ao reino de Israel, a restauração do reino de Israel, não é? E perguntaram sobre o fim do mundo. São 3 aspectos. Aí Jesus, ele começa a responder. É interessante que o sermão são os 2 capítulos, Mateus 24 e 25. Só que essa resposta que Jesus deu ocupa a maior parte, que são exatamente os versículos 4 a 35. Foi um parêntese que Jesus abriu para responder. Aí ele começa a responder, a pergunta é tripartida, né? E a resposta também é tripartida. Então, os versículos... A Bíblia está caindo aqui. Os versículos 4 a 8, nos versículos 4 a 8, Jesus fala do princípio de dores.
É importante entender essa linguagem, princípio de dores, porque Jesus, essa expressão dores aqui, como aparece no texto grego, é dores de parto. Parto está omitido aqui, mas Jesus está se referindo a dores de parto, que o termo no grego, odin, é o mesmo que Paulo utiliza lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, que ele fala das dores de parto. Que as dores de parto ilustram muito bem os sinais que ocorrem de maneira progressiva, cada vez de maneira mais acentuada, né? Como a mulher, quando vai chegando o momento dela dar à luz, as dores vêm de uma maneira mais intensa, começa a ver aquelas ondas mais fortes, porque está se aproximando o momento da criança nascer. Sim. Então Jesus disse, olha, ele começa a responder, né? Primeiro surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, e haverá terremotos em vários lugares, e guerras, e rumores de guerras, e se levantarão nação contra nação, e haverá epidemias, né? Como Lucas, o texto correlato menciona epidemias de maneira específica, em Mateus não aparece, mas aparecem fomes, guerras, terremotos. Aí alguém perguntará, mas irmão Ciro, Jesus falou isso no primeiro século, nós estamos no século XXI, que tipo de sinal é esse? Porque no século I teve terremoto, no século II teve terremoto, no século III teve terremoto. Veja, inclusive se fizer um estudo sobre os terremotos, você vai ver que a cada século o número de terremotos foi aumentando. O número de terremotos teve no século I, no II teve mais, no III, no terceiro mais. Bom, quando chegou no XX, aí toda aquela quantidade de terremotos que houve nos 19 séculos, no século XX houve mais terremotos do que em todos os 19 séculos. E quando entramos no século XXI, tivemos aí tsunami na Ásia, quase 300 mil pessoas morreram, tsunami no Japão, terremoto no Haiti. Então veja que o sinal, na verdade, o que eu quero dizer com isso? O sinal não está no evento em si, o sinal está na intensificação, né? Então cada vez isso que Jesus falou se intensifica mais. O que nos faz crer que nós, claro, não posso ser dogmático quanto a isso, porque a Bíblia não me dá, a gente não pode ir além do que está escrito, não é? Então eu não posso ser dogmático para dizer que nós já estamos no princípio de dores. Mas tudo indica sim, que sim, porque esse princípio de dores, na verdade, é esse período que vai aí desde esse momento próximo ao arrebatamento da igreja até o início da grande tribulação. Não é que a igreja vai adentrar no início da grande tribulação, a igreja será arrebatada antes, porque João, ele já vê a igreja no céu, lá em Apocalipse 4, não é? Antes da abertura do primeiro selo, que se dá no capítulo 6 de Apocalipse, João, ele já viu a igreja no céu, a igreja representada, claro, porque o livro de Apocalipse, ele apresenta representações daquilo que vai acontecer no futuro. Então, quando a Bíblia menciona ali, por exemplo, aqueles 24 anciãos, que alguém pensa que é uma categoria angelical, não é isso. Aqueles 24 anciãos, na verdade, eles representam a igreja no céu. Por que eles representam a igreja no céu? Porque 24, começando pelo número, 24, ali é 12 mais 12. Isso é explicado no próprio livro de Apocalipse. Quando você chega no capítulo 21, você vê que a cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, ela vai ter 12 portas e 12 fundamentos. E ali se explica que esses 12 fundamentos e 12 portas são exatamente as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro, ou seja, uma representação do Antigo e outra do Novo Testamento. Porque a igreja de Cristo, o povo de Deus, é a reunião de todos os salvos de todas as épocas, inclusive os do Antigo Testamento, que foram salvos por antecipação pelo sangue de Jesus. Ninguém foi salvo fora de Jesus. Mesmo Abraão, Moisés, eles foram salvos antecipadamente, porque, claro, a obra de Jesus os alcançou. Ou seja, o que Jesus fez na cruz tem efeito retroativo. Então, eles foram salvos antecipadamente. Então, quando você vê ali aqueles 24 anciãos, 12 mais 12, é uma alusão às 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro, mas não é que são eles, literalmente. Não é que estão lá Pedro, Tiago, João. Não. É o número apenas que representa a igreja na sua totalidade. E você sabe que a igreja também
Porque aqueles 24 anciãos, eles estão com vestes brancas, eles estão com coroas na cabeça, eles estão sentados em tronos. E mais, o termo que os descreve é o termo presbíteros. Em nenhum lugar os anjos são chamados de presbíteros, né? Mas ali, aqueles anciãos, o termo no grego é o mesmo para presbíteros, que é um termo no Novo Testamento ligado à igreja. E Jesus tinha prometido, tudo aquilo que você vê naqueles 24 anciãos, Jesus tinha prometido, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, ele disse, olha, o que vencer, ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida, há alguns que não contaminaram os seus vestidos, eles andarão comigo de branco, e aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Então veja, coroa na cabeça, veste branca, sentado no trono, e é assim que os anciãos são apresentados, justamente dessa maneira, e falando também palavras de glorificação a Deus, alusivas à obra que Jesus realizou. Bom, eu acabei aqui abrindo um parênteses, acho que eu abri um colchete também, deixa eu fechar o colchete, fechar o parênteses. Eu citei os anciãos só para dizer que a igreja, João já viu a igreja no céu antes do início da grande tribulação. Então, esse termo princípio de dores, de maneira nenhuma, significa que a igreja vai passar pela grande tribulação, ou pelo menos pelo início dela, nesse período, porque a grande tribulação é dividida, a rigor, em duas metades, não é? A rigor, o período tribulacional, que são 7 anos, é dividido em 3 anos e meio de tribulação, e a segunda metade é que é chamada, de fato, de grande tribulação, porque é a parte de tribulações mais intensas. Mas a igreja não passará nem pela parte menos intensa e nem pela mais intensa, porque João já viu a igreja no céu antes da abertura do primeiro selo. Mas agora, voltando para Mateus 24, para concluir, chegar no versículo 24, no versículo 14, que fala da pergunta que os irmãos me fizeram. Então, versículos 4 a 8, Jesus fala do princípio de dores, que a gente pode já estar vivendo esse período, porque os sinais estão se intensificando cada vez mais, pandemias e tal, essas pandemias que a gente está vendo aí, né, como essa que agora estamos atravessando. Então, tudo indica que estamos próximos do arrebatamento. Mas Jesus continua, depois do versículo 8, que ele fala dos princípios de dores, ele continua falando dos sinais e ele mostra que haverá uma intensificação das dores. E ali chega no versículo 14. Vamos então ler aqui, ó, vamos ler do 9 ao 14, só para ficar claro. Então, o versículo 8, ele deixa claro que dos versículos 4 até 8, ele estava falando do princípio de dores. Começa a explicar para os discípulos, responder a pergunta dos discípulos. E aí, no versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aqui já vai caminhando, Jesus vai avançando no tempo, já vai mostrando aqui uma parte que vai já entrando no período tribulacional, e a igreja, claro, ela será arrebatada antes dessa intensificação final. Só que aí, então, a dúvida quanto a essa pergunta deve estar ocorrendo aí, muita gente deve estar se perguntando, mas espera aí. Aí Jesus disse, então, versículo 14, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui, perseverar até o fim, é bom explicar, ainda que os discípulos tenham perguntado sobre o fim do mundo, aqui esse fim não é o fim do mundo, aqui é o fim no sentido de você ser fiel até a morte, de ser fiel se for preciso, não é? Não é que a pessoa tem que ser fiel até morrer, mas ser fiel até a morte significa que você deve estar disposto até, se for necessário, morrer pela causa do evangelho. Então, aquele que perseverar até o fim, ou como diz lá em Apocalipse, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, é nesse sentido. Agora, no versículo 14, finalmente chegamos nele, Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Veja que Jesus não diz, esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha, então acontecerá o arrebatamento da igreja, ou acontecerá, a igreja será arrebatada. Não é esse o sentido. Alguém pensa que Jesus só vai voltar
depois que o mundo todo for evangelizado. Isso não é verdade porque Jesus disse que a sua vinda é iminente. É iminente, a qualquer momento. Vigiai, pois, que não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Se o pai de família soubesse que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria o ladrão minar a sua casa, né? Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, porque naqueles dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os levou a todos. Né? Um será levado, outro será deixado. Muita gente pensa que isso aí não tem a ver com arrebatamento, porque Jesus estava falando da grande tribulação, só que isso aí já está depois do parêntese. Lembra que eu falei que Jesus abriu um parêntese? Ele encerra esse parêntese no versículo 35, que ele explica bem o que vai acontecer com a igreja, e também principalmente com Israel, na grande tribulação, e fecha o parêntese. Quando ele fecha o parêntese, ele retoma a explicação que ele daria desde o início, se não tivesse sido interrompido, e ele fala justamente da iminência. Aí começa a falar da iminência e tal, daquele dia hora ninguém sabe e tal. E aí ele fala, então, um será levado, outros dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Ele está falando da iminência. Claro que tem alguns críticos aí, da maneira como nós cremos, que dizem, não, tá vendo? Esse exemplo de Noé não serve para o arrebatamento, por exemplo, quando diz lá que como foi nos dias de Noé, porque ali diz que veio o dilúvio e os levou a todos. Tá vendo? Os que foram levados, eles, na verdade, foram os que se perderam. Vocês estão esperando que o arrebatamento vai vir para levar vocês, só que a pessoa que diz isso se esquece que Jesus também disse que a sua vinda, na sua vinda também, ele mencionou outro sinal, os dias de Ló. Não é? Está lá em Lucas 17. Não aparece aqui em Mateus 24, mas aparece em Lucas 17. E os dias de Ló, o que aconteceu quando Sodoma e Gomorra foi destruída? Na verdade, os que foram levados, os que foram salvos, não é? Os que ficaram na cidade é que pereceram, porque a cidade foi destruída. E tem outra coisa também, quem questiona essa questão dos dias de Noé, e diz, tá vendo, Noé entrou na arca e ele teve que atravessar o dilúvio, ele entrou na arca, mas ele passou pelo dilúvio, a igreja também vai passar pela grande tribulação. Só que quem fala isso para mim, já que a pessoa quer defender aí a base de figuras, né? Claro que a gente tem base sólida na Bíblia que defende a ideia de que não vamos passar pela grande tribulação. Mas quem quiser utilizar esse tipo de figura, a figura que eu apresento é a de Enoque, não é? Que Enoque aí é a melhor representação, porque Enoque foi arrebatado. E ele foi arrebatado quando? Antes do dilúvio. Então, o que melhor representa, na verdade, o que melhor tipifica, né, a igreja arrebatada é Enoque, não Noé. Se bem que Noé também, claro, Jesus utilizou aqui dizendo que a família de Noé foi salva, aqueles que estavam desapercebidos pereceram. E ali, dentro do mesmo contexto, Jesus diz, um será levado, outro será deixado, no sentido de que nem todos estarão preparados para o arrebatamento. Então, o arrebatamento ele é iminente. Aí, resumindo tudo isso que eu falei, eu só estou abusando aqui do tempo, vocês podem me interromper a qualquer momento. Ele é seu, pastor. Mas eu estou abusando aqui do tempo porque eu vi que tem a ver com últimos dias. Então, tudo que eu estou falando diz respeito aos últimos dias. Sim. Mas eu quero chegar lá no versículo 14, já cheguei, na verdade, mas quero dar a palavra conclusiva, que é a seguinte. Ali, então, quando diz que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, não é o evangelho que será pregado até Jesus voltar. É o evangelho que vai continuar sendo pregado, mesmo após o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser levada, claro, antes da grande tribulação, antes do início do período tribulacional, e vai haver pregação durante a grande tribulação. Isso gera muita dúvida às pessoas. Mas como assim? Então quer dizer que vai ter salvação na grande tribulação? Vai ter uma segunda chance? Ô, irmão Ciro, então não preciso nem me preocupar, porque se eu não for arrebatado agora, se eu não for na primeira chamada, eu vou na segunda. Vai ter prorrogação. A pessoa às vezes pensa, parece que em termos futebolísticos, né? Se não for ganhar no tempo normal, ganha na prorrogação. Cuidado com isso. É perigoso. Cuidado com isso, porque não vai ser fácil na grande tribulação. Né? A Bíblia diz que o anticristo fará guerra aos santos. Aquele que for salvo de fato e que não aceitar, não é, de maneira nenhuma, a marca da besta, que não é para hoje, muita gente está preocupada com isso hoje, mas é por ocasião da grande tribulação. A igreja terá sido arrebatada quando o anticristo, o falso profeta, né, mais precisamente, que vai ser um líder religioso,
Vai haver um líder político, que é a primeira besta que sobe do mar, lá em Apocalipse 13, e um líder religioso, que é o falso profeta, que vai ser um assessor direto ali, que vai fazer com que as pessoas cultuem esse líder religioso, que é a primeira besta. Não é? Então, as pessoas que estiverem aqui na Terra, por ocasião da grande tribulação, elas vão ser forçadas a adorar o anticristo. Muitos, claro, vão adorá-lo espontaneamente, porque ele vai enganar muita gente. Apocalipse mostra isso. As pessoas vão achar que realmente o anticristo é o grande líder mundial que o mundo estava esperando, não é? Então muita gente vai crer. Agora, aqueles que não crerem, que resistirem, porque vai haver salvação durante a grande tribulação, o Espírito Santo não vai sair da terra, porque o Espírito Santo é onipresente, não é? Ah, mas irmão Ciro, aquele texto de 2 Tessalonicenses diz que há um que o detém até que no meio seja tirado. Ali, claro, só tem duas possibilidades. Ou é a própria igreja que vai sair da terra, a igreja é a luz do mundo, a igreja é o sal, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então, quando a igreja que é a luz sair, o mundo vai ficar em trevas. Quando a igreja que é o sal sair, o sal serve para conservar, não é? Nos tempos bíblicos não tinha freezer, não tinha geladeira, então o sal era usado para conservar, a igreja está conservando, preservando o mundo de um mal pior. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Quando a coluna for tirada, o mundo vai desabar. Mas também o Espírito Santo. Claro, existe a possibilidade de Paulo estar se referindo ali ao Espírito Santo. Mas não é que o Espírito Santo vai sair. Ele vai tirar apenas o seu poder limitador do mal, porque o diabo, claro, ele vai ter liberdade maior na grande tribulação para agir. Mas não quer dizer que não haverá salvação. Então, veja, quem vai pregar o evangelho na grande tribulação? A Bíblia fala de 2 testemunhas que vão pregar. A Bíblia fala dos 144 mil judeus que vão ser selados. 12 mil de cada tribo, perfazendo 144 mil, que vão ser selados, claro. A Bíblia não diz ali textualmente que eles vão pregar, mas está implícito que eles vão estar a serviço do Senhor no período tribulacional. E as 2 testemunhas, que terão poderes também sobrenaturais e vão fazer coisas extraordinárias também, na primeira metade da tribulação, elas vão pregar o evangelho vai ser pregado e até o fim. Então, quando Jesus conclui, quando ele fala isso, o evangelho do reino será pregado, então virá o fim, ali o fim, na verdade, ele se refere ao período final da grande tribulação, quando Jesus voltará com a igreja em poder e grande glória para estabelecer o milênio. Desculpa aí, acho que eu vou parar por aqui, que a escatologia tem muitos detalhes, a gente vai falando, vai lembrando de outros, mas eu estou com medo aqui de abusar do tempo. Mas não sei se ficou claro, se não ficou, eu posso tentar explicar melhor. Não, muito bem, pastor. Inclusive, aí tem alguém fazendo uma pergunta, se eu quiser resumir também dentro, quem é as 2 testemunhas, né? Newton, lá do Japão, quem está perguntando. Nós temos vários pastores de audiência lá do Japão agora. E esse é o pastor Newton, missionário no Japão. Pastor Newton, Deus abençoe, meu querido irmão. Olha, irmã Sônia, pastor Francis Valdo, essa é uma pergunta que muitos fazem, mas a gente não pode ir além do que está escrito, não é? A Bíblia não diz quem serão essas 2 testemunhas, não diz claramente, textualmente, tem várias especulações, né? Alguém diz que, na verdade, é uma representação ali no arrebatamento, porque vão ressuscitar os mortos em Cristo e também os vivos serão transformados e os 2 grupos vão se juntar. Então, alguém diz que as 2 testemunhas são, na verdade, esses 2 grupos. É uma interpretação errônea, claro, porque ali a Bíblia se refere a 2 pessoas, de fato, 2 pessoas reais que vão existir. Agora, alguém sugere que vai ser Enoque e Elias, porque eles não vão ser Enoque e Elias, porque eles não passaram pela morte, tal, então eles vão voltar e tal. É mera especulação. Agora, uma coisa é certa, eu arriscaria a dizer que são 2 profetas que Deus vai levantar que não vieram à Terra ainda. Né? Então, eu acredito que não sejam mesmo Enoque e Elias, porque, veja, quando João Batista veio ao mundo, Jesus disse, olha, se vocês querem saber, o Elias já veio, porque tem aquela profecia de Malaquias. Malaquias diz que o Elias viria, Malaquias capítulo 4, versículo 5. E Jesus disse, o Elias já veio. Então, veja, se
Jesus se referiu a João Batista como o Elias que já veio. Veja que não foi o próprio Elias que voltou. Sim. Ali o termo, apesar de se dizer que é Elias, quem veio, na verdade, foi João Batista, porque ele veio com a mesma autoridade, com um ministério semelhante ao de Elias. Então, o Elias, veja que é um termo profético, não é uma alusão ao próprio profeta que vai voltar. Só que, veja, os profetas do Antigo Testamento, é uma coisa que acontece com frequência na profecia, eles justapõem acontecimentos. Então, eles falam desse Elias, só que esse Elias ele já veio em João Batista, mas ainda tem um outro Elias que não veio, o Elias profético que está ligado, né, à segunda vinda. Porque se você ler, por exemplo, Malaquias, vamos abrir aqui rapidamente, Malaquias 4, versículo 5. 4 de Malaquias 4 e 5. Olha aqui. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ora, o grande e terrível dia do Senhor não veio ainda. O grande e terrível dia do Senhor é no tempo do fim. Está atrelado à segunda vinda de Jesus e não à primeira vinda. Agora, irmão Ciro, como explicar isso? Jesus disse que o Elias já veio, e o Elias é João Batista, mas o dia do grande e terrível do Senhor não veio por quê? Porque justamente isso. Os profetas, eles viam apenas uma vinda. Era como se eles estivessem olhando para uma montanha e descrevendo aquela montanha. Só que hoje, olha o privilégio que nós temos. Hoje nós temos o livro completo, então nós vemos que realmente tinha uma montanha, mas atrás da montanha tinha um vale e tem outra montanha. Jesus veio a primeira vez e aparecerá a segunda vez, como diz a Bíblia. Então, da mesma forma que Jesus, em Mateus 24, ele fala do abominável da desolação, lá em Mateus 24, 15, referindo-se à profecia de Daniel. Só que aquela profecia de Daniel, quando Jesus citou, já tinha se cumprido uma parte dela. Porque lá em Daniel 11, 30 e 31, quando Daniel menciona a abominação da desolação e tal, aquilo aconteceu no período interbíblico, quando um homem chamado Antíoco IV, não é, que veio lá da dinastia da Seleucida, não é? Porque quando Alexandre o Grande morreu, seu reino foi dividido ali com os generais e teve algumas dinastias, digamos assim, e uma delas era a dos Seleucidas. E dessa dinastia veio esse homem chamado Antíoco IV, que se autoproclamou Antíoco Epifânio, que Epifânio quer dizer esplêndido, que ele se considerava Deus, ele achava que ele era Deus, ele achava que ele era uma divindade, e ele entrou no templo naqueles dias, sacrificou porcos e colocou uma estátua de Zeus lá dentro, e ele profanou o templo. Aquilo foi a abominação da desolação que Daniel profetizou. Só que Daniel falou dessa profecia 3 vezes. E quando chega no capítulo 12, Deus falou para Daniel, Daniel, sela porque isso aí é para o tempo do fim. A gente não entende lendo só Daniel, mas quando chega em Jesus, lá em Mateus 24, Jesus disse, quem lê entenda, abominação da desolação do que falou Daniel. E ali ele estava se referindo a quê? Que o anticristo, lá no futuro, ele vai novamente fazer a mesma coisa que Antíoco Epifânio fez. Então aquilo foi uma amostra do que vai acontecer na grande tribulação. Da mesma forma, agora tentando ligar os pontos aí, o Elias que já veio, João Batista, ele é o Elias do tempo da primeira vinda. Mas vai vir um outro Elias, que é o Elias que está ligado aqui, aqui diz o grande e terrível dia do Senhor. Eu penso que esse Elias é uma das 2 testemunhas. Testemunha, sim. Só que assim como João Batista, veja bem, não foi Elias que veio, foi João Batista que veio. Malaquias disse, olha, vem o Elias, mas quem veio foi João Batista. Jesus falou, já veio Elias. Então, da mesma forma, o profeta que vai vir no futuro não é necessariamente Elias que vai voltar. É um outro profeta, juntamente, são 2, na verdade, né? Mas isso aqui lança luz sobre o assunto. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu não posso ser dogmático e dizer, olha, vai ser Enoque Elias, vai ser Elias e fulano. Não posso, porque a Bíblia não me dá autoridade para fazer isso. Mas eu posso aí lançar luz, como eu estou fazendo agora, para dizer que, de fato, vão ser 2 homens de Deus que vão vir com autoridade e tal, com poder, e Deus diz que eles vão fazer sinais, né? Até para se contrapor ao anticristo e o falso profeta. E já que o falso profeta também vai ter poderes para fazer descer fogo do céu
e tal, e vai fazer até com que uma estátua inerte, sem vida, lá Apocalipse 13 diz que aquela estátua vai mover a boca e vai dizer blasfêmias contra Deus. E Deus vai permitir que essas duas testemunhas preguem durante a primeira metade, porque quando estiver já próximo da segunda metade, dos últimos 3 anos e meio, elas vão ser mortas e vão ressuscitar e vão ser levadas para Deus. Elas também fazem parte da chamada primeira ressurreição, né? É por isso que a primeira ressurreição é uma modalidade, não é um evento único, é uma modalidade que contempla vários momentos, né? O arrebatamento, os mortos em Cristo vão ressuscitar, mas também tem as duas testemunhas, e tem os mártires da grande tribulação, que vão ressuscitar antes do milênio. Tudo isso faz parte da modalidade conhecida como primeira ressurreição. Muito bom, pastor. E, pastor, nós queremos aqui lembrar de algumas pessoas que também estão aqui na nossa audiência, te cumprimentou, o pastor Francisco Sales, que faz parte da nossa diretoria, ele estava Olha, que benção, pastor Francisco Sales. Nós temos uma boa audiência dos irmãos do Japão, e eu gostaria de lembrar de alguns alunos que estão estreando na nossa plataforma online. Nós completamos hoje uma semana, nós lançamos o curso da EMAD 100% online, e nós temos aqui audiência de alunos lá da nossa plataforma. Ontem nós tivemos o nosso primeiro encontro, e eles já estão aqui prestigiando, fazendo parte desse momento tão importante, tão especial da EMAD, que é a nossa escola agora 100% digital. Então, eles estão aí também, e eu quero lembrar deles aqui também e agradecer por confiar na gente, viver esse momento tão histórico da EMAD, lançando a nossa plataforma digital. Que benção, irmã Sônia. A gente estava até conversando aqui um pouco fora do ar, não é? Sobre essa capacidade que o ser humano tem de se reinventar, né, nos momentos de dificuldade. E o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que às vezes uma grande dificuldade, né, se transforma numa grande oportunidade, né? O nosso Deus, ele abre porta onde não tem porta, abre caminho onde não há caminho, e graças a Deus por esta porta que Deus está abrindo também aí para a nossa escola de missões, né? Amém. Pastor Ciro, muito bom algumas perguntas, mas o tempo não nos permite. Vamos para a nossa segunda pergunta. Eu falei demais, né, irmão? Não, muito bom. Dá para ficar ouvindo o senhor aqui todo o tempo. Muito tempo. Pastor, a nossa outra pergunta é o seguinte: o evangelho que se prega hoje, né, segundo os grupos, se denomina evangélico. É o mesmo evangelho que pregava os apóstolos, o apóstolo Paulo, ou é um outro evangelho, como Paulo mencionou lá em Gálatas? Se alguém vier pregar outro evangelho, será que nós estamos vivendo isso também, pastor? Olha, a nossa igreja, graças a Deus, a Assembleia de Deus do Belém, São Paulo, Deus tem as suas reservas, vamos viver assim, né? Amém. Quando o profeta Elias estava ali, né, dizendo, Senhor, morreram todos os profetas, só sobrou a mim. Aí o que Deus falou para ele? Elias, tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então Deus tem a sua reserva na terra, né? Amém. E eu creio que nessa noite eu estou falando aqui a reserva de Deus, né? Estou falando aos nossos queridos irmãos da Assembleia de Deus de São Paulo, os irmãos do Japão e outros irmãos de várias localidades que fazem parte dessa reserva de Deus, que ainda tem compromisso com o autêntico evangelho. Agora, se os irmãos me permitem até, não que eu queira fazer propaganda, mas esse assunto que vocês estão tocando aí diz respeito a um livro que eu escrevi há algum tempo, está até próximo de mim aqui, eu vou abusar aqui da bondade dos irmãos. Esse espaço é seu, aqui, pastor. Que é esse livro. Dá até para o pessoal ampliar o assunto mais tranquilamente. Com certeza. Evangelhos que Paulo jamais pregaria, não é? Por graça do Senhor, eu não vou dizer que eu sou um paulinista, né? Que aí já seria exagero, mas eu escrevi 3 livros sobre Paulo. Esse aqui, no Evangelhos que Paulo jamais pregaria, mas também procuram-se pregadores como Paulo, né? Procuram-se pregadores como Paulo, e o mais recente, que faz parte da série Pregadores da Bíblia, que é esse aqui, ó. Paulo, o príncipe dos pregadores. Agora, respondendo objetivamente, porque eu escrevi esse livro, Evangelhos
que Paulo jamais pregaria, pode até gerar também uma dúvida nas pessoas, né? Como assim evangelhos? O evangelho é um só. Evangelho não significa boas novas. Somente o verdadeiro evangelho é que traz essas boas novas. Então não tem sentido falar de evangelhos. Mas aí que está, não é? Esse título ele é provocativo, claro, eu usei de propósito, pelo seguinte, porque o diabo, ele não nos ataca, claro, apenas através do mal declarado. Ele também nos ataca através do falso bem. Sim. Se o diabo nos atacasse apenas através do mal declarado, ficaria fácil até de detectar, não é? Se o diabo aparecesse para nós com um chifre, com uma mitologia pinta, com um rabo, né? Todo avermelhado, cuspindo fogo pela boca, com tridente na mão e dizendo, eu sou o diabo. Bom, primeiro que o diabo nunca diz que é o diabo. Né? O diabo sempre vem de maneira camuflada. Deus faz questão de dizer, eu sou o Senhor, estou convosco, tal, estou no meio de vós. Agora o diabo não, o diabo você nunca vai encontrar na Bíblia o diabo dizendo, eu sou o diabo. Ele não diz isso, ele vem de maneira camuflada. Então se o diabo nos atacasse assim, se ele aparecesse dessa maneira, a gente teria dúvida. Sai daqui agora, em nome de Jesus. Mas o diabo, às vezes, vem através dos seus agentes, através dos seus emissários, né? Muitas vezes vem com a Bíblia na mão, vem dando a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão, tudo bem? Né? O diabo, ele nos ataca através do falso bem. E o falso bem, falando aqui dos evangelhos, ou seja, as falsas boas novas. Veja, as falsas boas novas, vou dizer assim, elas são piores do que as más novas, não é? Você tem o mal declarado é fácil, né? A pessoa vê, olha, aquela doutrina falsa. A doutrina falsa não deve ser confundida com a doutrina falsificada. Sim. A doutrina falsificada é pior do que a doutrina falsa, porque a doutrina falsa, você já sabe que ela é falsa, ela vem de fora, lá, olha, cuidado com aquela doutrina daquela seita, daquela religião, ela já vem pronta. Então, Paulo até falou lá em Atos capítulo 20, ele disse, olha, eu temo que depois da minha partida surgirão lobos cruéis, eles vão vir de fora, mas também entre vós mesmos. Veja, heresia que vem de fora e heresia que surge entre, não é? Surgiria entre eles mesmos. Então é a doutrina falsa e a doutrina falsificada. É o mal declarado e é o falso bem. O falso bem é pior do que o mal declarado. Porque o falso bem é a mistura do mal com o bem. Então você tem coisa boa no meio, mas também tem o mal está ali presente, então a pessoa tem uma facilidade de aceitar. É como o leite contaminado. Quando tivemos aquele problema no Brasil, ninguém detectava a olho nu que o leite estava contaminado. Se enchesse 2 copos, um com leite puro, sem contaminação, e outro com leite contaminado, ninguém perceberia a olho nu. Somente levando para o laboratório, para se examinar microscopicamente, é que se perceberia ali, como foi realmente constatado, tinha soda cáustica e outros elementos ali na composição do leite. Né? Então, lamentavelmente, pastor Francisvaldo, há sim falsos evangelhos no nosso meio. Graças a Deus que existe uma reserva de Deus, existe a igreja que ainda tem compromisso com a palavra de Deus, com o Deus da palavra, que prega o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da salvação, o evangelho que também fala do arrependimento, fala da salvação inteiramente pela graça, né? Pelo sangue precioso de Jesus foi derramado, mas tem outros evangelhos aí, o evangelho da prosperidade, o evangelho farisaico, o evangelho do entretenimento, vários outros evangelhos, né, cuja motivação daqueles que o pregam não é o compromisso com Deus, não é? Como Deus falou para Ezequiel, prega a minha palavra, tu vais pregar a minha palavra, só que eles são casa rebelde. Já pensou se Ezequiel dissesse, não, vou pregar para a casa rebelde, já que eles não querem me ouvir, eu não vou pregar, eu só vou pregar para quem quer me ouvir. Não, o compromisso de Ezequiel era com Deus, né? Então, o pregador do evangelho que se preza, ele sabe que seu compromisso é com Deus. Eu vou parar por aqui, porque eu sei que as horas já estão me mandando parar, não é? Muito bom. Pastor, para finalizar, o tempo não nos permite, seria bom continuar lhe ouvindo, mas o tempo não permite.
Que conselho o senhor daria para os pregadores jovens dos nossos dias, além de comprar os seus 3 livros que o senhor mostrou, né? Seria muito bom. Muito bom. Mas que conselho daria para esses pregadores jovens, ou para os jovens pregadores dos nossos dias? Olha, eu poderia aqui ficar falando alguma coisa, mas eu acho que nesse tempo curto que eu tenho aqui para falar rapidamente, o conselho que eu dou é que os jovens leiam aquelas 3 cartas de Paulo, né, para o jovem Timóteo. 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, nessa ordem, né? Claro que na Bíblia está 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Sim. Só que se você ler 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, você vai ter um melhor proveito, porque ali você vai ler na ordem em que elas foram escritas realmente, né? Quando Paulo, ali após a sua prisão em Roma, ele viajou, né? Ele fez, a gente não tem detalhes dessa última viagem que Paulo fez, mas ele deixou 1 Timóteo, capítulo 1, diz que ele deixou Timóteo em Éfeso, né? E também deixou Tito, diz Tito, capítulo 1, versículo 5, que ele deixou Tito lá na ilha de Creta, e depois, a partir da Macedônia, Paulo escreveu para esses obreiros, né? E depois, já na prisão Mamertina, que está lá até hoje em Roma, muito possivelmente ele estava nessa prisão, quando escreveu a última epístola, 2 Timóteo 4, quando ele disse, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vida. Nessas 3 epístolas, Paulo tem conselhos valiosíssimos para os jovens. Você que é um jovem, você que deseja ser um pregador do evangelho, leia essas cartas. Você vai ver ali, por exemplo, Paulo dizendo: Timóteo, guarda o depósito que foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos da falsamente chamada ciência. Timóteo, conserva o modelo das sãs palavras. Timóteo, prega a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, exortes, repreendas. Claro que se você ler numa versão mais atualizada, você não vai encontrar esses termos, né? Que eu tenho esses versículos guardados na memória, e a gente, quando prega, explica, né, o que significa, mas talvez alguns jovens não tenham familiaridade com essa linguagem formal, né? Então, se você ler numa outra versão, você vai encontrar palavras mais dos dias de hoje. Mas eu creio que dá para entender também na nossa versão corrigida, né? Prega a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, exortes, repreendas, com toda longanimidade, isso é, com toda paciência, né? Porque o pregador tem que ter paciência. E também doutrina ali é a própria palavra de Deus, claro, devidamente compendiada, explicada, sistematizada, como se aprende no curso de missões, aí na escola de missões. Quem estuda aprende, né, a palavra de Deus, como ela deve ser ensinada. Então, querido pastor Francisvaldo, querida irmã Sônia, o melhor conselho é esse, que leiam essas 3 cartas de Paulo, as chamadas cartas pastorais, que ali tem muitos conselhos valiosos para os jovens pregadores. Amém, pastor. Queremos agradecer grandemente pelo seu tempo de dispor para estar conosco nesse período, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, e que o Senhor continue sendo esse servo bom e fiel como tem sido até aqui, pregando a palavra de Deus, o evangelho fiel, e que Deus prospere grandemente o seu ministério. E também aos irmãos que estão aqui nos acompanhando, gostaria de pedir que pudesse aí seguir as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram também, e estamos pedindo aos irmãos que não nos acompanham ali, que nos sigam, para que a gente possa aumentar a nossa audiência e continuar trabalhando para o Senhor, para o reino de Deus. E eu gostaria que, para fazer a conclusão, o senhor pudesse, pastor, ter as suas considerações finais, e logo depois que pudesse orar por nós, pela imagem, por todos os irmãos que nos acompanharam nessa noite. Amém. Nessas minhas considerações finais, eu quero agradecer a Deus, primeiro, por esse grande privilégio de poder interagir aqui com os irmãos. Quero agradecer a nossa igreja, né, a nossa convenção geral, nosso pastor Wellington Júnior, também a nossa igreja em São Paulo, pastor José Wellington Bezerra da Costa,
E o nosso querido pastor Eliseu Martins, que me fez esse honroso convite aí também, por meio da irmã Sônia, pastor Francisvaldo, com quem eu estou tendo a honra aqui de interagir, de dividir a tela, está sendo um grande prazer, pena que já vai acabar, não é? Mas, irmãos que estão nos assistindo, por favor, sigam as redes sociais da nossa Escola de Missões, lá no Instagram, começou agora ali, então precisa, muita gente precisa conhecer, né, seguir ali no Insta, mas também aqui no Face, né, siga, compartilhe, porque você vai estar, existem várias maneiras de você contribuir para a obra missionária, né? A gente já ouvia os pastores, eu me lembro muito do pastor Valdir Nunes Bíssego, de saudosa memória. Sim. Ele falava que tem várias maneiras de contribuir para a missão, porque geralmente se falava, né? Olha, orando, contribuindo e indo, né? Sim. Mas o pastor Valdir, ele apresentava outras razões, ele dizia que você podia contribuir com o bolso, né? Ofertando e tal. E hoje, se ele estivesse entre nós, né? Temos muitas saudades dele, mas um dia estaremos juntos todos lá na glória. Amém. Mas se ele estivesse entre nós, com certeza ele diria que uma outra maneira é seguindo a página da Escola de Missões. Então essa é outra maneira de você contribuir para a obra missionária. Porque a nossa Escola de Missões precisa de seguidores, precisa de pessoas que compartilhem, que divulguem, porque esta é a obra missionária. Quem contribui para a obra missionária é abençoado por Deus. Isso eu sempre aprendi. Então você faça a sua parte, divulgue, porque Deus vai te abençoar grandemente também. Amém. Posso orar, então? Amém. Amém, pastor. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Queremos te glorificar, Senhor, pela vida dos nossos pastores em São Paulo, pastor Wellington Costa Júnior, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Eliseu Martins, pastor Francisvaldo, também nossa querida irmã Sônia. Ó Pai, toda a família dos teus servos, abençoa grandemente toda a nossa igreja no Brasil e no mundo, os teus servos que têm participado, Senhor, deste momento tão especial, os teus servos de outros países, inclusive do Japão, de outras partes do mundo, outras partes, vários estados do Brasil. Senhor, abençoa grandemente o teu povo. Abre as portas para o teu povo. Tu és um Deus maravilhoso que abre porta onde não tem porta. Abençoa a nossa escola de missões, Senhor. Que ela possa crescer, mesmo em meio a essa crise, em meio a essa dificuldade, essa pandemia. Tu és poderoso para fazer a nossa EMAD, a nossa escola de missões, Assembleia de Deus, crescer, Senhor, também por este meio, Senhor. Aqui também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ó Pai, no YouTube, em todo lugar onde nós tivermos, ó Pai, a conta da nossa escola de missões, que ela possa prosperar e ser uma bênção e alcançar muita gente, Senhor, porque este trabalho é para ti, Senhor, é para engrandecimento do teu nome, para a propagação da tua palavra, para que muitas vidas sejam salvas, Senhor, porque nós cremos que a tua vinda se aproxima, mas muitas pessoas ainda precisam ouvir a tua palavra, Senhor, e nós queremos fazer a nossa parte. Pai Celestial, é no maravilhoso nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome, este nome que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que nós oramos agora, certos de que tu estás conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Que Deus abençoe grandemente, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Muito grato pela oportunidade. Deus abençoe. Amém. Amém.